deixa eu contextualizar vocês. Estamos no livro dos Juízes. E Sansão está dentro de um contexto espiritual no livro dos Juízes, que é como uma gangorra. A vida espiritual do povo no livro dos Juízes é uma gangorra. Uma vez estão lá em cima. A Luana mandou um abraço, Pai do Senhor, para vocês. Ela está assistindo, eu tinha esquecido. Amém. É uma gangorra. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. As coisas ficavam abençoadas, eles se afastavam de Deus e buscavam outros deuses. Mas quando as coisas apertavam, buscavam a Deus. Igual os crentes que só lembram de Deus na hora da prova e faz campanha. Aquele povo precisava sempre de ministérios emergentes. Sabe o que é um ministério emergente? Alguém que Deus levanta para despertar alguém ou alguns em um momento específico. Deus pode usar uma criança com um ministério emergente. Deus pode usar nossos filhos. Deus pode usar uma música. Não quer dizer que a pregação vai ser só através da música. Tem igreja que é 2 horas de música, não é Faustão, mas tem que se virar nos 30 para pregar a palavra. Por quê? Porque Deus falou na música, então agora eu só fico no culto na hora da música. São ministérios emergentes. A palavra não é pregada pela música, mas ela pode alcançar corações através da música, até porque a função da música não é Deus falar comigo, sou eu falar com Deus. Mas ele pode pegar uma letra, ele pode pegar uma poesia e um ministério emergente, uma música, impactar a vida de alguém. Ele pode pegar um corte de um vídeo, assim como tem gente que me ama pelos meus vídeos cortados, tem gente que me odeia. Então, assim como Deus usa os cortes de alguns vídeos meus, o capeta também está fazendo algumas pessoas odiarem até o evangelho por causa de vídeos editados. São ministérios emergentes. Você pode ler um livro e, através de uma emergência, de uma leitura ali, urgente, Deus tocou na sua alma, tocou no seu coração. Um bêbado olhar para tu, botar o dedo na tua cara e falar: isso aqui não é lugar de tu não, que tu é crente. E o que você tem a ver com a minha vida? Rapaz, você é bebão, mas eu sei que tu é crente. Deus pode fazer coisas estranhas. Juízes é um livro de ministérios emergentes. Você não vê dom de juízes na Bíblia. Você não vê dom de libertadores na Bíblia. Mas no livro dos Juízes, você vê ministérios emergentes. Homens que Deus levantava com uma certa urgência para tirar Israel de uma certa situação. Só que alguns deles buscavam tanto Deus, queriam tanto as coisas de Deus, que o ministério demorava, formava até gerações. Sansão não. Sansão foi o que julgou mais rápido, 20 anos, no versículo 31. De todos os juízes, ele foi aquele que o ministério foi mais curto. Sansão também, ele não formou família. Só gostava de ficar brincando com o sentimento dos outros, relacionamentos rápidos. Ele era uma máquina de matar. Ele foi estabelecido por Deus como a espada do juízo sobre os filisteus. Só que todos os outros juízes atraíam Israel para a oração, atraíam Israel para o altar do Senhor. Sansão não. Sansão na realidade orou 2 vezes na vida. A primeira vez que Sansão orou, pelo menos é o registro bíblico, foi no capítulo 15. Quando ele acabou de matar 1000 camaradas com a queixada de um jumento. Olha a oração dele: vai deixar eu morrer ou vai dar água para eu? E Deus ouviu a oração orgulhosa, porque Deus é amor. Aí quando você chega no capítulo 16, sabe como é que ele ora? Morra eu com os filisteus. Aí matou mais homens na morte do que na vida. Mas o que adianta matar os outros e morrer junto? Mas ele orou: morra eu com os filisteus. Deus disse: já que tu orou assim, venha. Ou seja, não tinha prática de orar. É a prática que conduz à perfeição. Tem gente que diz assim: eu não sei orar. É porque não ora. Porque quem ora sabe orar. Como ele não tinha prática de orar, ele não sabia orar. E Tiago disse que a gente não sabe orar, por isso não sabe pedir. E quando pede, pede errado. E Deus fala não. Aí tu fica com raivinha: Deus não, vou virar ateu, vou duvidar de tudo. Porque não sabe orar. Não ora, não se quebranta, não se humilha perante o Senhor. Sansão não orava. Sansão não casa, não forma família. Sansão não era de oração. E Sansão não vivia o ministério
para conduzir as pessoas até a presença do Senhor. Não, Sansão, vou mostrar para vocês aqui como ou quando é perceptível que eu preciso que o Espírito reine em mim. Eu quero que você olhe sua vida a partir de um espelho hoje. E esse espelho é Sansão. Porque algumas pessoas, como eu sou pregador, e tem muitos jovens que anseiam ser pregadores, eles falam para mim assim: pastor, o senhor é um espelho para mim. Mas será que esses meninos sabem o que é ser espelho? Ou seja, quando eu digo que alguém é um espelho para mim, eu já penso no espelho. Aí eu vejo aquele cara igual o espelho. Aí o que eu tenho que lembrar? Se lembre do espelho. Vá lá agora no seu quarto, na sua imaginação ou na sua sala e olhe para o espelho. Tô olhando, pastor, para o espelho. Tá limpo? Tá. Então alguém para ser um espelho para você tem que ter vida limpa. Segundo lugar, quando você olha para o espelho, ele não fala nada, mas revela tudo. Quando você olha para o espelho, você diz assim: tem que melhorar aqui. E as irmãs fazem assim, né? Você olha para o espelho, é para melhorar. Sim ou não? As pessoas que te inspiram te ajudam a melhorar. Agora, por que espelho ajuda a melhorar? Porque ele revela defeitos. Ele não mente. Tá feio, tá sujo, tá bagunçado. Não mente. Então, vamos olhar para Sansão agora como espelho. Em que sentido? Eu preciso melhorar porque eu acho que eu tô igual Sansão. Sansão, ele tem as características de quem não tem o Espírito Santo como seu rei. Ele vive de tal modo como nós, se não tivermos o Espírito reinando em nós. Em primeiro lugar, como que eu sei que eu preciso clamar pelo domínio do Espírito em mim? Quem está me ouvindo diz amém. Amém. É sério, se liga aqui, a palavra vai ser boa. Quando eu percebo que eu preciso clamar pelo domínio, pelo reino do Espírito em mim, primeiro, quando eu estou me envolvendo em relacionamentos carnais e perigosos. Sim, mas eu preciso falar o que é carne, porque apesar de eu estar lendo um texto no Antigo Testamento, ele precisa ser interpretado pelas lentes do Novo Testamento, porque senão a gente seria judeu e não cristão. Paulo, quando fala sobre carne, ele está falando de todo desejo interno que quer todo tipo de liberdade e nenhum tipo de restrição. Sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ninguém manda em mim, pastor cuida da vida dele, não da minha. Cala a boca coroa, cala a boca véia, eu já cresci, eu sei o que eu posso fazer, eu que mando em mim mesmo, se todo mundo faz eu também vou, aí tu vai pro inferno com todo mundo também. Esse tipo de gente que quer liberdade, mas não quer nenhum tipo de restrição, isso é carnalidade. E Sansão vivia sob os prazeres carnais e perigosamente. Ou seja, você precisa do reino do Espírito quando você está vivendo ou se submetendo a relacionamentos carnais e perigosos. Quer ver? Presta atenção em mim. Ou na Bíblia, 16:1. Foi Sansão a Gaza, viu uma mulher prostituta e entrou a ela. Teve relacionamento sexual com ela. O camarada faz parte do povo de Deus. Gaza é um ambiente filisteu. Os filisteus são inimigos do povo de Deus, pois eles destruíam tudo que era do povo de Deus. E ele vê uma prostituta no ambiente dos filisteus e se deita com ela. Ele é o juízo de Deus sobre os filisteus, mas ele não se comporta como instrumento de juízo agora. Ele vive pelo prazer carnal. O pai dele, no capítulo 13 a 14, vai lhe dando regras, vai segurando as rédeas e fala para ele casar com mulheres da tribo dele, porque crente casa com crente, crente tem comunhão com crente, crente faz projeção futura com crente. Mas Sansão não, Sansão diz: o que importa é o meu sentimento, o que importa é meu desejo. Quando ele está com esta prostituta, o versículo 2 diz: foi dito aos gazitas, os habitantes de Gaza, não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro, que Sansão estava ali se prostituindo.
O que eles fizeram? Foram à porta em roda da casa onde ele estava, colocaram espias na porta da cidade e toda a noite disseram assim, ó, até amanhã a gente mata ele, eu tô de boa. É isso que a Bíblia diz, ficaram sossegados. Só que Sansão foi esperto. Versículo 3, ele se deitou até a meia-noite e à meia-noite se levantou e pegou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. Lembra que tinha espias lá, vigias. Ele arranca as portas da cidade e juntamente com a tranca, já arrancou tudo, colocou nos ombros. Olha como ele gostava de se mostrar. Arrancou as portas com as ombreiras, colocou nos ombros, levou para cima até o cume do monte. Sabe o que é cume do monte? O cara pegou o portão da cidade, não é um portão de um prédio. Ele arrancou os portões da cidade, colocou nos ombros, subiu a montanha e foi lá pro topo. Como quem diz, vai encarar? Ele está num ambiente onde os inimigos dele estão. E ele comete prostituição num ambiente onde querem matá-lo. Relacionamento carnal e perigoso. Traição, relacionamento carnal e perigoso, prostituição, relacionamento carnal e perigoso, adultério, relacionamento carnal e perigoso, amizades onde você não tem paz. Esse tipo de relacionamento aqui, o Espírito não aprova, porque ele está correndo risco de vida, ele está quebrando o princípio da santidade, ele está se misturando com quem não é de Deus, e ele está tendo relação sexual com quem não é a sua esposa. Versículo 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou, apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. O camarada acabou de se envolver com uma prostituta, mas agora ele está apaixonado por uma outra mulher. E olha o perigo, eu disse que era relacionamento carnal e... Tudo, irmão, que não é na direção do Espírito é perigoso. Vai na sorte. Versículo 5. Os príncipes dos filisteus foram a ela e lhe disseram, persuade-o, ou seja, conquista-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos nos assenhorear dele e amarrá-lo para o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Olha o que eles estão dizendo. Conquista ele que a gente te paga. E o que está na cabeça dela? Eu vou conquistá-lo para ganhar dinheiro. Maria Chuteira, Maria Gasolina, interesseira. A mulher precisa se valorizar? Sim. E como é que a mulher se valoriza? Primeiro, quando espera o tempo de Deus. Segundo, quando escuta o conselho. Terceiro, quando ela se prepara no mesmo modo em que busca alguém preparado. Porque tem umas que querem pessoas preparadas, mas são preguiçosas. Imagine um camarada trabalhador e administrador e você é destruidora. Você não pode exigir aquilo que você não se capacita para preservar. Essa mulher aqui vai agora conquistar esse camarada para ver se recebe dinheiro do governo dos filisteus. Vários príncipes vieram a ela. Príncipes aqui são líderes. E disseram assim, ó, cada um de nós vamos lhe dar, quanto que eles prometem? 1.100 moedas de prata. Ou seja, ele mais uma vez está se envolvendo em um relacionamento carnal e perigoso. Tem muito romance, porque a Bíblia diz que ele se afeiçoou, ele se apaixonou. Olha que bonitinho. Tem paixão entre eles, mas os dois têm um objetivo só. Qual? Autopromoção. Ele vai ficar com ela pelo sexo fácil, e ela vai ficar com ele pelo dinheiro que ela pode receber ao conquistá-lo. Então eu não posso acusar só Sansão que está com ela pelo sexo fácil. Ela também está com ele por causa do dinheiro que está prestes a receber. Ou seja, entre esses dois você percebe que tem um usando o outro, ao invés de um servir ao outro. É aquele tipo de relacionamento onde eu te vejo como escada para subir e não como alguém para que eu possa servi-lo. Agora entenda, por favor,
No capítulo 16, Sansão está na cama de uma prostituta. No capítulo 16, ele está nos joelhos de Dalila, versículo 19. O diabo não tem pressa em te levar para os relacionamentos carnais e perigosos. No capítulo 14, me escute, no capítulo 14 ele está na roda dos filisteus, contando piada, contando historinha, fazendo joguinhos. No capítulo 16, ele está na cama, em duas camas de duas mulheres de caráter duvidoso, e termina onde? Morto no templo dos filisteus. Recapitulando, começa na roda de amigos filisteus, vai para a cama com duas mulheres de caráter duvidoso, prostitutas, e termina no templo de Dagon. O diabo não tem pressa. Aquele que começou com amizade terminou morto entre os inimigos de Deus. Lembra do Salmo 1? Veja como o inimigo não tem pressa em nos levar às falsas amizades carnais e perigosas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, parou, no caminho dos pecadores, e não se sentou na roda do escarnecedor. Perceba que ele não chega de vez e senta, não, ele vai andando, depois ele gosta e para, e depois ele senta, que legal, de boa, véi, e aí ele se assenta na roda dos escarnecedores, e ali agora ele destrói sua vida. Por quê? Porque o diabo não tem pressa. Ele vai aos poucos te convencendo, te conquistando, te seduzindo. Papai falou, mamãe falou, pastor falou, amigo falou, e todo mundo tu bloqueou. E aí, meu irmão, o diabo se prostrou e disse: monta que eu te levo. E você montou no capeta. E aí você vai crescendo na vida, você vai arrebentando. Tu não escuta ninguém e olha, tá entrando a grana. Não escuta ninguém e pega todas. Tu é o bichão mesmo. Não escuta ninguém, tá crescendo na vida, né? Tá prosperando, muita droga, muita amiga, né? Muito amigo, e tá arrebentando. Igreja, negócio do passado. Bíblia, coisa ultrapassada. Vó, vô, pai, mãe, não, cada um vive a sua vida. E tu tá indo. Quando o diabo percebe que você não pode voltar mais, ele se levanta e diz: agora você se prostra, porque quem vai montar sou eu. Aí quando chegar no Hades, você ora. Pode orar, só não vai ter resposta. É tarde demais. Segundo lugar, você não tem o reinado, o governo do Espírito sobre a sua vida quando você leva uma vida com interesses próprios. Por que Sansão, repito, por que Sansão continuou no relacionamento com essa mulher? Sexo fácil. Por quê? Porque dava para ele sair. Olha o versículo 5. Versículo 6. Disse Dalila a Sansão: me declara, te peço, em que consiste a tua grande força, e como você poderia ser amarrado para ser afligido? Peraí, o que está acontecendo aqui? A gente está num relacionamento e você olha para mim e fala assim: como é que você pode ser amarrado para ser afligido? Como é que você está se envolvendo com uma pessoa e essa pessoa olha para você e diz assim: como é que eu faço para te tornar fraco? Um exemplo, ele é forte e ela está perguntando: como é que faz para você ficar fraco? É muita burrice na cabeça de um camarada desse. Ele é rico, é como se ela dissesse: como é que eu faço para você ficar pobre? Ele é inteligente, é como se ela dissesse: como é que eu faço para você se tornar um tolo? Ele é cheio de Deus e a proposta é: como é que eu faço para você se tornar vazio de Deus? Ele é amigo de Deus e a proposta é: como é que eu faço para você se tornar inimigo de Deus? Abre os olhos, Sansão. Só que ele entra no jogo porque ele gosta de uma vida perigosa. E ele gosta de uma vida que é pelos seus interesses. Aquele que foi chamado para cuidar de Israel não consegue cuidar da própria mente. Aquele que foi chamado para liderar Israel não consegue liderar o próprio corpo.
não consegue liderar seus próprios impulsos. Por quê? Nessa pergunta aqui já era para Sansão vazar. Nessa pergunta aqui era para cair fora. O sinal tá lá, tchon, 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 tchon. Mas ele está dizendo: ela joga comigo, eu jogo com ela. Ela brinca comigo, eu brinco com ela. Só que quando se envolve em brincar com as coisas de Deus, você perde. Irmão, esses dias eu vi um vídeo do Caneta Azul. Foi mais esperto que Sansão. Uma mulher disse que ia casar com Caneta Azul. Aí o Manel do Caneta Azul disse: nós vai noivar. Aí a mulher disse: nós noiva. Aí ele levou a mulher para a mansão dele. Aí lá mesmo ele disse: não vou casar com tu não. Aí chamaram ele e perguntaram por que ele desistiu de casar com ela. Sabe qual foi a resposta dele? Nos 4 dias que ela ficou na minha casa, toda hora ela perguntava pelos meus bens, pelas minhas riquezas. Quando eu percebi que nesses 4 dias ela só queria saber das minhas riquezas, eu disse: essa mulher quer passar a perna em mim. O Caneta Azul, irmão, foi mais esperto que Sansão. Ou seja, Sansão perdeu por Caneta Azul. Um líder em Israel, alguém que o Espírito de Deus dava poder para vencer os inimigos, está caindo num papo. Como é que faz para você ser amarrado e ficar fraquinho? Deus não chamou Sansão para ser fraquinho. Deus o chamou para ser o homem mais forte do Antigo Testamento. Mas agora, a proposta daquela que só queria dinheiro era: tudo bem, eu estou aqui com você, mas fala para mim, como que você fica fraco? Ela gera sexo e emoção de mostrar superioridade. E ele gera grana e fama. Por quê? Porque ele já é o herói de Israel, sim ou não? Falou consciente? Ele é o herói de Israel, sim ou não? Sim. Ele é herói por nascimento, ele nasceu para ser o protetor de Israel. Sim ou não, meus irmãos no telão? Meus irmãos no telão. Ele nasceu para ser o protetor de Israel. Sim ou não, meus irmãos no telão? Aí, tá vendo? Eles estão ligados. Tem gente aqui que está desligado. Irmão, eu vou brigar com tu. Então, presta atenção. Ele já nasceu para ser líder, sim ou não? Sim. Ela não. O que ele é por natureza, ela quer conquistar por sedução. Por quê? Porque quem procurou ela foram os governantes de Israel, ou seja, gente de influência. E ela conseguiu. Se ela entrega o inimigo dos filisteus, ela se torna a heroína da nação, sim ou não? Sim. Pela sedução, pela farsa. E a mulher que não é cheia do Espírito é perigosa. O mundo chama de piriguete. A gente chama de piricrente. A gente chama de 3 em 1. Jezabel, mulher de Potifar e Dalila. 3 em 1. Como ela não é cheia do Espírito, ela quer conquistar pela sedução aquilo que ele foi chamado para ser. Ele e ela, ambos têm interesse. Ele pelo sexo fácil e ela pela posição e fama. Ele usa Dalila pelo prazer sexual e pela emoção do perigo. Ela usa Sansão para conquistar riqueza e fama. Um sugando o outro. E ela chega a dizer, e ela sabe disso. Ela sabe que ele está brincando com ela. Ela sabe que ele a engana. Porque ele não é bobo. Olha o que ela fala no versículo de número 13. E disse Dalila a Sansão: até agora você zombou de mim e me disse mentiras. Se ele zomba de você e te diz mentira, por que você ainda continua no relacionamento? Porque ela é interesseira. Você não pode amar ninguém que não ama a Deus. Só quem ama a Deus acima de tudo e todos está preparado para amar outra pessoa. Esse é um dos sinais, moça. Esse é um dos sinais, rapaz, que você precisa observar. Se dá para se relacionar, casar com essa pessoa, se ama a Deus, se congrega, se ora, se jejua, se honra a liderança, se honra pai, se honra mãe. Quem ama a Deus vai amar você. Mas quem ama a si mesmo, quem ama a si mesma, não vai amar você. Sansão não
não tinha o domínio do Espírito sobre ele. Quanto mais Deus o abençoava. No capítulo 15 ele matou 1000 homens, porque ele era o juízo de Deus sobre os filisteus. E agora no capítulo 16 ele se torna irresponsável. Ou seja, ele usa as bênçãos de Deus, me escute por favor, como uma razão para se esquecer de Deus. Ou seja, Deus está te abençoando e você se vale das bênçãos dele para se afastar dele. O Espírito Santo não te governa. Se você vive desse modo, é um sinal de que você não é habitado pelo Espírito Santo. Não importa quantas músicas de worship de meia hora, 40 minutos tu cante, ele não te governa. Se aqui dentro você canta que está cheio dele, mas lá fora você se comporta como se fosse vazio dele.